Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de informática no módulo de Word. E na aula de hoje, galera, nós vamos dar continuidade nas ferramentas da guia Inserir que nós temos aqui no Word, complementando aí as ferramentas que aprendemos na aula passada, tá? Então hoje nós vamos aprender alguns novos recursos existentes também da guia Inserir. Eu vou explicar para vocês passo a passo como eles funcionam e para que servem, tá ok? Então se você não abriu o seu Word aí, abra para que possamos fazer os testes juntos. Você aí no seu computador e eu aqui no meu, exibindo para vocês cada detalhe de cada ferramenta. Tá bom, galera? Então se você não abriu o Word, esse é o momento para a gente começar a nossa aula, tá bom? Bem, gente, aqui na guia Inserir, como eu já estou localizado aqui no menu correto, nós já falamos sobre alguns recursos, que foram os recursos da aula passada, e hoje eu vou complementar esses recursos falando sobre novas ferramentas, começando sobre gráfico, tá? Uma informação importante aí, uma observação importante. Alguns recursos não serão frisados aqui, não serão falados, ou não serão falados de forma mais intensa no Word, pois eles terão uma utilidade melhor em outras ferramentas do Office, tá? É o caso, por exemplo, do Smart Art, do instantâneo e de alguns outros recursos em até outros menus e ferramentas, tá? Então nós vamos deixar alguns recursos como esses para falarmos numa outra ferramenta, o qual ela será mais útil do que no próprio Word, lembrando que a maioria das vezes nós temos as mesmas ferramentas em programas diferentes, aí varia da necessidade do usuário, então nós vamos aí utilizar certas ferramentas em outros programas, mas de qualquer forma não vamos deixá-las de ver, tá? Mas nesse momento vamos focar naquelas que são mais importantes, mais interessantes para a edição e criação de texto, já que esse é o objetivo do Word, beleza? Então, galera, vamos falar sobre gráfico, vamos entender o que é esse recurso aí primeiramente no início dessa aula. E gráfico, galera, nada mais é do que uma representação visual ou uma representação gráfica de um conjunto de informações, tá? Normalmente envolvendo números nesse caso, ok? Então, por exemplo, eu vou ter um conjunto de informações e eu preciso fazer uma comparação ou entender no todo o que aquilo representa. Então eu vou criar um gráfico para que isso fique mais fácil de ser explicado e também entendido, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Digamos que eu tenho aqui alguns vendedores na minha empresa, né? Eu tenho um produto, dentro dessa empresa eu tenho vendedores desse produto e eu preciso saber como foi a performance de cada vendedor. Uma coisa seria eu colocar isso em informações de texto aqui no Word, né? O fulaninho vendeu X, o ciclano vendeu Y e o Bertano vendeu Z. Para que eu possa fazer uma comparação melhor, essas informações eu poderia reuni-las em um gráfico, tá? Para que isso fosse bem mais fácil de ser compreendido por qualquer pessoa a partir do momento que ela vem enxergar esse desenho ou essa ilustração chamada gráfico, tá, gente? Então nós vamos fazer o gráfico aqui, vocês vão entender na prática ainda melhor do que eu acabei de explicar como efetivamente o gráfico funciona e como ele pode ajudar aí quando formos elaborar um documento lá no mercado de trabalho, lá em uma empresa, por exemplo, a qual precise criar essa ilustração, tá? Uma observação importante sobre o gráfico é que ele será reproduzido no Excel, tá? Que será o nosso próximo módulo. Então, a gente não vai explorar o gráfico a fundo nesse momento, porque nós não vimos ainda o Excel, mas eu acho válido mostrar para vocês como os dois trabalham em conjunto, tá? E entendendo um pouco mais como essa ferramenta funciona, quando nós chegarmos no Excel, a gente vai realmente se aprofundar aprendendo todos os recursos necessários para elaborar gráficos, tá ok, gente? Então vamos clicar na opção gráfico, vamos escolher um modelo de gráfico. Como vocês podem ver, existem vários tipos, né, de gráficos ou modelos. Eu vou escolher o coluna e dentro de coluna eu vou escolher esse aqui, ó, o quarto, colunas 3D agrupadas, tá?
Escolhe aí no seu também, você que está acompanhando junto com o seu computador. Clique em OK. O que vai acontecer, galera? Assim que você escolher o modelo de gráfico, ele vai abrir automaticamente do lado de cá, ó, o Excel. E aqui nós teremos uma planilha com alguns dados já criados como exemplo. Para ele poder gerar esse exemplo de gráfico, eu preciso de um conteúdo, né? E o conteúdo de exemplo é esse aqui, tá? Então aqui eu tenho, ó, um grupo de diversas colunas separadas por categorias. Então eu tenho as séries, que representam as barras, e as categorias, tá? Que representam os grupos. Então nesse caso eu vou renomear essas informações, colocar as informações conforme nós exemplificamos aqui para a gente entender melhor, tá? Então ao invés de categorias nesse caso, digamos que aqui entre o nome dos funcionários, tá? Então eu vou colocar alguns nomes de exemplo: João, Maria, José e a Mariana, tá? Só como exemplo mesmo para a gente entender. Observe que já atualizou, ó, toda vez que eu faço uma alteração aqui, simultaneamente altera aqui, tá? E aqui eu vou ter as séries. Digamos que aqui seja um comparativo dos meses, tá? Vou utilizar essas séries aqui e vou alterar, em vez de séries, vamos dizer que esses sejam os meses, tá? De vendas que cada um realizou, tá? O trimestre. Então, digamos que seja um balanço aí do primeiro trimestre que nós tivemos, para saber como que esses funcionários foram de venda, quem vendeu mais, quem vendeu menos. Então a gente vai fazer dessa forma, tá? Então digamos que aqui seja janeiro, eu posso abreviar, tá? Sem problemas. Fevereiro, março, ok? E aqui nós vamos colocar os valores das vendas. Quanto que João vendeu em janeiro? E aí, para você colocar no seu, é só clicar no quadradinho e preencher, tá, gente? Não tem mistério. Então, João vendeu aqui 4.300. Em fevereiro ele vendeu 2.400. E aqui ele vendeu 2.000. Vamos a Maria: 2.500, 4.400, 2.000. Observe que eu não estou colocando ponto nem vírgula, tá? Pode colocar direto sem ponto e vírgula. José: 3.500, 1.800, 3.000. Mariana: 4.500, 2.800, 5.000. Pronto, galera. Fiz as alterações necessárias. Uma observação importante é que as informações devem estar dentro da linha azul. Passou para fora dessa linha azul, o conteúdo não aparece, tá? Então, se eu, por exemplo, tirar esse conteúdo de março daqui para cá, ó, olha lá, o conteúdo aqui não vai aparecer como conteúdo de março, tá? Eu vou desconfigurar essa informação. Na verdade, ela apareceu porque calhou da linhazinha azul ter se estendido para lá. Agora ela não estendeu, tá vendo? Agora vocês podem ver, ó, janeiro e fevereiro, colunas. Foi escrito colunas aqui em cima. Olha lá, esvaziei a coluna, deu um espacinho em branco, ficou assim, ó. Então as informações que aparecem aqui são apenas as que estão dentro dessa linha azul, tá? Havendo a necessidade de você ter mais conteúdo, é só você puxar essa linha azul para fora, tá bom? Sempre pelas pontinhas aqui. Deixa eu só desfazer aqui, por conta de alguns erros aqui que foram apresentados.
Beleza, galera. Então vamos dar aí segmento. Então eu vou aumentar aqui, ó, vou maximizar a minha janela do Word. E aí para vocês verem, ó, todo o conteúdo que eu digitei lá no Excel agora está no Word através de um gráfico, tá? Ou através de uma figura. Então o mesmo conteúdo que está aqui, ó, no Excel é o mesmo conteúdo que nós temos aqui no Word, tá? Então, ó, se eu quisesse, eu tirar um pouquinho o zoom aqui para a gente ver a tela toda. Se eu quisesse entender o seguinte, ó, se eu perguntasse para vocês o seguinte, galera, quem vendeu mais no mês de janeiro? Então vocês poderiam rapidamente, através do desenho, me dizer, porque a barra maior, ó, representa quem vendeu mais, que nesse caso foi o João, né? Foi o João? Não, foi a Mariana, né? A Mariana foi a que mais vendeu aqui, tá? Para ficar um pouquinho melhor o entendimento, eu vou inverter aqui essas colunas, clicando nessa seguinte opção, ó, alterar linha barra coluna. Agora sim ficou perfeito, ó, do jeito que eu preciso visualizar para entender de forma mais rápida aí o que representa esse gráfico, tá? Então vamos lá. Digamos que eu quero saber quem vendeu mais em fevereiro. Logo eu consigo olhar a barra de cor vermelha e entender que quem vendeu mais aqui foi a Maria, tá? Quem vendeu mais em janeiro, barrinha de cor roxa, né? Que representa a Mariana, tá vendo aqui a legenda? Ó? E quem vendeu menos em março, barrinha vermelha, representando a Maria, tá? Então só para vocês conseguirem entender aí perfeitamente como funciona o gráfico, lembrando que ele é totalmente manipulado pelo Excel. O Word, ele por sua vez tem somente a função de exibi-lo, tá? Qualquer edição que você precisar fazer, você volta no Excel, tá? Vou fechar o Excel para vocês verem, ó. E aí voltei para o Word, o conteúdo está aqui. Se eu clicar em cima desse gráfico, ó, ele vai habilitar uma ferramenta chamada ferramentas de gráfico, onde eu vou ter algumas possibilidades. Uma delas é poder mudar alguma informação, tá? Então você clicando aqui em editar dados, ele vai abrir novamente a planilha para fazermos edições, beleza? Selecionar dados, caso você tenha que selecionar alguma informação que não foi selecionada no Excel. Nesse caso a gente não precisa selecionar nada, tá tudo ok. Alterar o tipo de gráfico, por exemplo, caso eu não queira esse modelinho, quero um outro modelo diferente. Layout do gráfico, ele vai me dar várias opções de gráfico, tá? Para mim poder escolher modelos diferentes aí, ou melhor, variações diferentes desse mesmo modelo específico, tá? Então vai continuar sendo coluna 3D, mas com modelinhos, ó, diferentes, por exemplo, tá vendo? Vou deixar o padrão. E aí, galera, como eu disse para vocês, a gente não vai se aprofundar muito agora em gráfico, porque nós vamos aprender aí toda a parte de personalização de gráfico no Excel. Só queria mesmo dar uma introdução para vocês entenderem de forma clara para que serve o gráfico, como ele funciona, beleza? Então vamos dar um cliquezinho no fundo aqui, ó, na parte branca do gráfico, vamos dar um delete para apagar esse gráfico e vamos para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta que eu vou falar é Hyperlink, tá, galera? Ferramenta Hyperlink. Eu vou digitar aqui um texto qualquer aqui como exemplo, ó. Clique aqui. O Hyperlink, galera, nada mais é do que a possibilidade que o Word possui da gente linkar uma palavra, tá? Ou um conjunto de palavras que eu queira, por meio dela, ter acesso a um arquivo dentro do meu computador ou até mesmo a uma página na internet, tá? Então, basicamente, Hyperlink e Link tem basicamente o mesmo sentido, né? Normalmente a gente conhece ele como link, mas o Hyperlink também tem a mesma função, e esse é o nome do recurso aí que nós temos no Word, que tem esse objetivo, tá? Vincular ou linkar uma determinada palavra dentro de um texto para nos fazer ter acesso
pode ser um site da internet ou pode ser a um documento específico dentro do seu computador, um arquivo externo, tá? Então normalmente a gente conhece ele como link, mas o nome da ferramenta de fato é hiperlink, tá? Então por isso que ele tem esse nome aqui no Word. Então digamos que seja o nome mais completo desse recurso, tá? Que a gente já conhece aí por alto. Então vamos aprender como funciona, como é que a gente pode inserir um hiperlink aí dentro do nosso documento de texto, tá? Então eu tenho aqui um texto, uma palavra, né? Um clique aqui apenas, vou selecioná-lo, vou clicar em hiperlink, olha lá o textinho para exibição, ó. Clique aqui e aqui embaixo eu vou colocar um endereço, tá? Então esse endereço poderia ser um arquivo, poderia escolher um documento, tá, do meu próprio computador, ou poderia escolher um site, como por exemplo www.google.com. Cliquei em OK. Olha lá, pronto. Ele já linkou, tá? Essa palavra agora ela se tornou aí um link. Então, a qualquer momento eu posso clicar nisso aqui e acessar o site que eu inseri como link, bom? Então, vocês mesmos podem ver, quando eu coloco o mouse em cima, ele já exibe lá o conteúdo desse link. E caso eu queira acessar, eu tenho que apertar o Ctrl, como vocês podem ver aí no balãozinho que está aparecendo, tá? Quando você aperta o Ctrl, aparece a mãozinha, né? A famosa mãozinha para clicar em links. E aí você clica. No meu caso, galera, vai dar um erro porque eu estou com o horário desatualizado aqui no meu computador. Eu vou atualizá-lo assim que eu finalizar a aula aqui. Senão eu vou ter que reiniciar a máquina. Isso atrapalharia um pouquinho aí na gravação do vídeo, tá? Então eu vou até clicar para vocês verem, porém possivelmente vai dar aí um erro no carregamento do site. Mas como vocês podem ver, o navegador abriu e já abriu aqui, ó, o endereço na internet. Ele apenas está falando aqui que deu um pequeno conflito, né, de data e hora, isso por conta da data que está errada, tá? Só para vocês verem mesmo o link funcionando. E também vai acontecer em alguns momentos que você vai precisar remover o link, principalmente se você copiar alguma coisa da internet e ela vier com links, tá? Então você pode ir com o botão direito, clicar sobre o hiperlink e clicar na opção de remover esse hiperlink, tá? Muito fácil e muito tranquilo. Beleza, gente? Maravilha, galera. Nós também vamos ter aí na guia inserir uma ferramenta bem interessante que é a caixa de texto, tá? O que seria a caixinha de texto? A caixa de texto ela vai basicamente disponibilizar aí que a gente crie uma caixinha em qualquer região do documento e possa criar um texto isolado de forma livre, tá? Então você não precisa estar parado em um ponto específico para criar esse textinho. Você pode colocar ele em qualquer posição, desde que você tenha uma caixa de texto, tá? Então se você quisesse aqui não ter o conteúdo aqui em cima, mas sim ter uma caixa aqui no meio, por exemplo, isolada, para criar aqui alguma arte, um documento diferenciado, a caixa de texto serviria muito bem, porque ela te dá essa liberdade de posicionar esse texto em qualquer região da folha, né, da página. Então vamos criar aí uma caixinha de texto para a gente ver como é que funciona. Vou escolher a opção interno, caixa de texto simples. Ah lá, beleza. Criei a caixinha de texto. Ele automaticamente já coloca um texto de exemplo, ó, e a caixinha é como se fosse um retângulo mesmo aí da ferramenta Formas do Word que nós já vimos. Só que aqui dentro a diferença é que você pode colocar um texto, tá? E aí, por exemplo, você poderia ter um outro texto aqui fora. E ainda assim poderia ter a caixinha de texto separada desse texto principal, o que vai ser muito útil na elaboração de alguns tipos de documentos, tá? Então eu poderia utilizar aquele recurso que nós já aprendemos, ó. Formatar, ferramenta de desenho, quebra de texto automática através, ó lá, tá vendo? Poderia ter aqui, ó, um texto destaque através da caixa de texto, poderia ter um outro texto normal, padrão aí
no corpo aqui, ó, do documento, ok? Bem, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Aprendemos aí novas ferramentas. Peço que vocês pratiquem. Vou disponibilizar aí atividades lá no grupo para que vocês possam praticar. Caso houve alguma dúvida aí na execução de qualquer uma das ferramentas, veja o vídeo novamente, repita aí a execução do que nós fizemos e faça novamente, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida, ficamos à disposição aí. Procura a gente para a gente poder tirar qualquer dúvida que vocês tiveram no decorrer da aula de hoje, tá bom? Um grande abraço a todos, a gente se encontra na próxima aula. Até lá, tchau, tchau.